Salve, amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Neurocirurgia e o universo da multidisciplina. Tratamento, entrega, adesão do paciente e o convencimento, através de uma psicóloga, de por que é importante uma equipe cuidar do pós-operatório da parte de neurocirurgia feita pelo Dr. Francisco Araújo. Seja bem-vindo novamente, por favor. Muito obrigado, Elton, mais uma vez por um convite. É extremamente interessante estar aqui reunido com todas essas profissionais de extrema qualidade para a gente discutir um assunto muito importante para a vida dos nossos pacientes. Beleza, hoje é a clínica do doutor que está aqui, certo? Sendo representada por um timaço aí. Doutores, especialistas, mas principalmente uma equipe que cuida da saúde da coluna e o que deve ser feito pós-cirurgia. Vamos descobrir hoje. Doutora Letícia, seja bem-vinda ao Bioma 7. Eu sei que a tua agenda é estreita, mas com a graça aí do doutor Araújo e as meninas que trabalham com vocês, aí você conseguiu estar aqui. E seja bem-vinda, me conte um pouquinho, ou você quer deixar para bater um papo lá no meio do podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Elton, equipe, né? Um prazer estar aqui falando um pouquinho mais do nosso trabalho. E ao longo da nossa conversa a gente vai destrinchando um pouquinho melhor sobre formação e sobre o cuidado nutricional com os nossos pacientes. Está dando aula ainda? Sim, ainda. Consultório, aula e muito trabalho. Que legal. Doutora Ana Paula, psicóloga da clínica, seja bem-vinda. Letícia, você consegue esticar só um pouquinho o microfone lá para ela fazer a apresentação dela? Aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar esse momento, né, da minha atuação, no meu conhecimento, na prática profissional, né, que diz respeito a acompanhamento dos pacientes pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos de coluna. E a psicologia hoje é a ciência que está salvando a humanidade, a gente já sabe disso. Exatamente, né? Cada vez mais tem se comprovado de que antes, se a pessoa tivesse, sei lá, um problema no coração, paralisava, não conseguiria mais trabalhar, executar as suas atividades, né? E cada vez mais as pessoas têm se dado conta de que, tendo um problema com a saúde mental, também um impeditivo para seguir sua vida, né? É um multifator. Exatamente. Perfeitamente. E do meu lado aqui, vou passar a palavra para a doutora Elaine, fisioterapeuta da clínica, a ciência do movimento. Me diga uma coisa, você é mais uma profissional abençoada que vai dizer, Elton, o movimento cura, a gente precisa se movimentar? Sim, com certeza. Seja bem-vinda. O movimento cura. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos, né, esses profissionais que eu tenho muita admiração, né, que eu consigo trocar bastante com eles e ver a resposta e o poder, né, do trabalho em equipe, que cada um fazendo um pouco consegue tratar o paciente como um todo. Perfeitamente. Então eu vou começar entrevistando o doutor Araújo para a gente abrir esse bate-papo, essa mesa redonda, porque a gente vai debater aqui. Tá certo? Pode ser, doutor? Pode ser, fique à vontade. Estamos aqui para ajudar. Perfeitamente. Então vamos lá, doutor Francisco. A sua clínica, a tua atividade e esse multifator de operação aí, ele realmente entrega um pós-cirúrgico com mais eficiência, certo? Eu quero saber, hoje, o teu time são somente esses 4 profissionais, ou seja, trabalham vocês 4, ou você pretende expandir? Como é que está aí a tua história? Isso aí foi um projeto que começou a partir do momento que eu comecei a operar os pacientes e perceber que eles achavam que a cirurgia era a solução do problema. Certo. E aí eu comecei a expandir, pegando outros profissionais que fazem diferença no resultado pós-operatório. E a nossa intenção é, sem dúvida alguma, reunir todo esse grupo num espaço físico único, onde a gente consiga entregar mais para o nosso paciente. Entendi. Tanto no pré-cirúrgico quanto no pós-cirúrgico, e também para aqueles pacientes que, na verdade, não precisam de cirurgia, que, na verdade, acaba sendo a maioria, né? Certo. Dos pacientes com problema de coluna, né? Então, o nosso objetivo aí, futuro, é construir um espaço onde a gente consiga agregar todos esses profissionais num único lugar. Maravilha. Qualidade de entrega de serviços em saúde. Eu fiz uma pesquisa rápida na clínica de vocês e retomei algumas clínicas clássicas de tratamento ainda, mas principalmente coisas da minha época lá, que era apenas o cirurgião e a conexão direta e somente com o fisioterapeuta. Então eu já vou passar a palavra para a doutora para a doutora Elaine, para ela me dizer como é que está esse serviço hoje indexado à clínica e o que você vê de diferencial.
Diferencial que eu me refiro é, Elton, antigamente os médicos me procuravam e eu ia atender nos hospitais, nos tratamentos, nas clínicas, enfim. Hoje eu trabalho em conjunto com uma equipe. Eu passo a palavra para você, por favor. Elton, então assim, eu tenho a oportunidade de ter as duas experiências, né? De trabalhar em conjunto com um neurocirurgião, né? Que no caso é o Dr. Francisco, e também receber de outros. E a diferença geralmente é gritante, né? Eu peguei um caso clínico semana passada de um paciente que não teve um acompanhamento antes da cirurgia, né? E nem depois, não teve a orientação pós-operatória adequada. Que acabou sendo prejudicado por isso, né? Um paciente que tinha um problema na coluna, operou a lombar, achou que ficaria sem a dor, mas a dor ela não era só, né, a discopatia, que era o caso do paciente, era também muscular, adaptação da mecânica. Ele continuou fazendo o que era ruim para ele, então continuou com a dor. Então, a educação ali pós-operatório não houve, então fez toda a diferença no depois. Então, eu vejo esses dois lados, quando você tem uma equipe junto e quando você não tem. Então, eu consigo hoje ver que faz muita diferença para o paciente. Entendi. Aquela sintonia fina, então, de perceber que o serviço da doutora Letícia, como da doutora, que não está na mesa agora, mas já vai retomar, da doutora Ana Paula, psicóloga, fazem diferença, inclusive, no teu serviço. Muito. Você pega um paciente mais confiante para o tratamento. Completamente. Assim, eu vejo, no caso, por exemplo, da psicologia, né? Quem adere, né, ao tratamento, né, psicológico, entende a importância de confiar no processo, de fazer a sua parte, de que ele tem essa autorresponsabilidade, que também adere à questão nutricional, que, para mim, tem sido muito rico entender melhor, porque o processo inflamatório ali é muito melhor a recuperação do paciente quando ele tem esse acompanhamento, né, de todas as áreas. Então, o movimento fica melhor, o paciente tem menos dor, é bem mais fácil para mim. Doutora Letícia Mazepa, seja bem-vinda. Você vê dessa maneira também? Obrigada, Elton. Vejo dessa maneira também. Eu sou formada há 20 anos e quando eu escolhi fazer nutrição, a nutrição era vista como um agente emagrecedor, né? Então, as pessoas buscavam atendimento nutricional especificamente para o emagrecimento. Então, hoje a gente vive uma nova era de nutrição e há 20 anos eu não poderia nem imaginar estar nesta mesa, né, com esta equipe, fazendo esta abordagem para o paciente no pré e pós-operatório. Então, faz realmente toda a diferença e essa integração que nós temos também na discussão dos casos é muito importante porque cada um entende uma parte muito específica do paciente que, às vezes, na consulta nutricional não fica tão clara. Então, a gente tem essa abertura para poder atender de uma forma muito ampla. Certo. O paciente, às vezes, tem um sobrepeso, fez a intervenção cirúrgica e precisa de recuperação. Eu vejo diretamente uma conexão, claro, que de todos vocês, mas da psicóloga, certo? Com o teu trabalho de nutrição. Ou seja, você fala assim, aspas, vamos aproveitar e dar uma emagrecida, uma rejuvenescida. Você traz esse assunto? Depende muito da queixa principal do paciente, certo, da dor do paciente, né? Nós sabemos que o emagrecimento ele é muito relevante quando a gente fala do tratamento da coluna, no pré e pós-cirúrgico, mas a gente não pode esquecer que ele não vem com esta dor às vezes. E aí eu preciso olhar a dor de uma forma integral, né? E pensando também na psicologia. É um paciente que ele também tem problemas de sono, de ansiedade, então às vezes falar de emagrecimento num primeiro momento, onde a dor dele não é exatamente essa que ele está enxergando, talvez não seja a melhor estratégia. Mas com o acompanhamento, nós vamos chegar lá. Vou fazer uma pergunta para a gente fazer um debate nós quatro aqui. Vocês acham que a lição de casa que vocês passam para o paciente, cada um na sua área, está sendo feita ou começou a ser feita nos últimos anos? Como é que está essa percepção? Olha, na nutrição, o meu grande cuidado na hora de entregar a prescrição para o paciente é que ele entenda o porquê ele está consumindo isso. Eu sempre falo para os meus alunos de graduação e pós-graduação, porque volta e meia nas dietas dos nutricionistas tem 2 castanhas do Pará, né? E aí você olha para aquele plano alimentar e fala, mas por que 2 castanhas do Pará? Tem um propósito nutricional? Pode ser que tenha, mas o paciente que está consumindo aquele alimento ou que ele recebeu aquele suplemento, ele precisa saber o motivo, por que ele está usando aquilo. Quando ele sabe bem o motivo dessa conduta, eu vejo que a adesão ela é muito boa.
Então, acho que esse é o Você vê assim, principal. doutor? Sim, isso aí faz total diferença. Quando o paciente tem que entender o que ele tem que fazer para melhorar. E ele entendendo isso, ele participando do tratamento de maneira ativa e conseguindo compreender, se eu fizer isso aqui, eu percebo que vai ser legal para mim. Faz total diferença. E só concluindo aqui, tanto é que eu sempre falo para meus pacientes, a peça-chave no tratamento é você. É você, a gente dá o norte. Se você seguir esse norte, com certeza você vai ter alguma melhora. O efetivo da lição de casa. Por exemplo, ao acordar, se estique, eu alongue, eu faço a compressa. Você tem uma adesão boa aí? Eu tenho uma adesão muito boa, mas eu acredito que é dada essa educação que a doutora Letícia também comentou. Então, eles sabem o porquê. Eu geralmente te explico bem certinho por que que você vai fazer 10 flexões, por que que você vai fazer 10 extensões. Então, isso aqui vai estar abrindo a sua coluna assim, assim, assim. Então, eles conseguem entender o porquê, daí eles veem que precisa ser feito. E eu, geralmente, também não acumulo o paciente de várias coisas. Vou te dar 10. Geralmente, eu dou um exercício, que é para desbloqueio, por exemplo, uma hérnia de disco ali. Certo. É um exercício para ser feito várias vezes. Então, uma coisa bem feita é melhor do que várias não sendo realizadas, né? Então, assim, eu vejo que está bem melhor a aderência. Mas eu acho que a educação faz toda a diferença. Certo. As dúvidas que uma pessoa, um paciente tem com o Dr. Francisco no pré-operatório, nas entrevistas, vem nutrição, o que vai ser feito depois, como é que vai ser minha vida, qual que é a dinâmica, porque envolve família, trabalho, mas principalmente a ansiedade, certo? Doutora Letícia, me conte uma coisa, o que funciona para a regeneração de um tecido, no caso, cirurgia da coluna, pós-operatório, o que melhora? É apenas hidratação, é um nutriente, é um suplemento, o que vocês enxergam hoje em dia na clínica? Bom, quando a gente fala em recuperação pós-cirúrgica, recuperação muscular, nós temos uma série de nutrientes que vão precisar ser cuidados de forma orquestrada. Quando a gente fala de massa muscular, não tem como nós não pensarmos inicialmente em proteína. E, de fato, a proteína ela vai ser uma base importante, principalmente quando a fisioterapia entrar em ação, né? Porque esse músculo que vai começar a ser reabilitado, ele precisa de substrato para ele se fortalecer. Então, o fortalecimento muscular ele é bem importante. Para que a proteína ela tenha a sua ação adequada, é importante que a gente tenha uma quantidade de calorias adequada na dieta. Isso para um paciente jovem muitas vezes é fácil, mas quando a gente fala de um paciente idoso, que é um público-alvo também, né, do procedimento cirúrgico, muitas vezes é um ponto de atenção, porque esse paciente idoso, ele costuma ter um consumo alimentar reduzido em termos calóricos. Então, se eu ajustar a proteína para esse paciente, mas ele estiver comendo muito pouco, né, pouca caloria, aí é um fator que eu preciso ajustar inicialmente. Junto com isso, vitamina C é importante para a síntese muscular, zinco é importante para a síntese muscular, vitaminas do complexo B, de uma forma geral, também são importantes. Então, dentro da avaliação nutricional, primeiro eu preciso entender qual é o hábito alimentar do paciente, para entender o que ele precisa, mas eu não posso deixar de pensar no que ele pode fazer. 2 exemplos. O paciente queixoso, aquele que necessita de uma atenção maior, aspas, né? E o paciente que tipo, quando que eu posso voltar, isso e aquilo, e que já quer se movimentar. E eu acho que você deve dar graças a Deus, inclusive, quando você tem esse perfil de paciente. Como é que você lida com isso, Letícia? Paciente queixoso. Ele sente um pouco mais de dor do que é para estar sentindo. Sabe, Elton, que o paciente que tem dor, muitas vezes ele tem pressa de resolver. E aí, a partir E ansiedade. E ansiedade. Mas a partir do momento que ele tem pressa para resolver e que ele confia na equipe, né, com tudo que o Dr. Francisco faz de orientação inicial na consulta, essas queixas elas tornam-se mais amenas, porque ele sabe que aquele vai ser o caminho para que ele tenha menos dor. Começa a ter paciência. Entendi. Que entende que é um processo, né? Que não é da noite para o dia que vai mudar. Eles têm pressa, mas eles entendem que é um processo. A doutora Ana Paula vai falar bastante dessa parte psicológica, da ansiedade, mas a nutrição também ela pode ser muito colaborativa em relação a isso, né? Então, quando a gente pensa na serotonina, no bem-estar, na própria melatonina, que muitas vezes interfere no sono do paciente, são
necessários nutrientes para a síntese de ambos. Então, magnésio é importante, um aminoácido chamado triptofano é importante, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Então, são cofatores nutricionais que, na deficiência, nós conseguimos corrigir para médio prazo, também trazer qualidade de vida, não especificamente só na questão estrutural, muscular, da coluna, mas que a gente consiga olhar de uma forma integral para ele também, né? E isso que a Letícia falou é extremamente importante, porque hoje em dia a gente observa que os pacientes eles acham que a cirurgia é só um processo ali, faz a cirurgia e está resolvido. Mas veja a quantidade de informação, a quantidade de nutrientes que estão envolvidos numa recuperação. E aqui não está só atrelada a questão pós-cirúrgica, mas até mesmo o paciente que tem uma dor, que precisa reabilitar com a fisioterapia. Aquele paciente às vezes tem medo de se mexer, então a parte da psicologia vai influenciar nisso. E como a Letícia falou, tem uma gama de nutrientes que influencia na recuperação do paciente. O paciente ele tem pressa? Ele está com dor. Só que se ele não conseguir entrar no eixo da alimentação, de ter uma saúde mental em dia, ele não vai conseguir se movimentar também. Então, daí a importância de abordar o paciente como um todo. Uma visão mais holística. Exatamente. Mais lato sensu, assim, digamos. E eu sentia falta disso. Na minha Sim, formação na residência, eu tinha muito contato com os fisioterapeutas. Tinha contato com a nutricionista, tinha contato com a psicóloga, só que cada um estava, digamos que assim, numa sala, separado. Isso. E não tinha aquela compreensão de todos tratarem a mesma pessoa ao mesmo tempo. Hoje o teu feedback ele é muito mais rápido e muito mais assertivo para um construtivismo em equipe. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Por exemplo, eu acho que você já recebeu, me corrija se estiver errado, um paciente que fez a cirurgia com o Dr. Francisco, tá? Sobre seus cuidados e descobriu que tem um menisco lesado lá. Sim, E de repente você pode até ajudar ele com isso também. sim. Nem que seja orientando para outro fisioterapeuta. A gente tem até um caso em conjunto de um paciente que ele operou o quadril. Sim. Foi consultar com o Dr. Francisco, não era cirúrgico, mas foi consultar com o Dr. Francisco por uma dor lombar, mas que por conta talvez de não ter realizado uma fisioterapia pós-operatória adequada, gerou uma adaptação na lombar, né, que gerou uma dor lombar. Então, assim, vejo muito que um problema leva a outro problema, que já leva a outro, então acaba que a gente tem que olhar ele como um todo, né? Entendi. Daí você, doutora Letícia, pega o hemograma da pessoa e já descobre lá que de repente ela está com uma queda de ferro, os leucócitos não estão legais, plaquetas e tal, e você também já dá uma orientaçãozinha ali também. Exato. E é interessante até porque o paciente, quando ele fala, acho que o Dr. Francisco vivencia muito isso, né? Encaminhar para o nutricionista. É sempre um baque. Um baque, assim. Puxa, mas eu vou ao nutricionista, então eu vou não ter que quero fazer uma emagrecer, para que eu vou no nutricionista? E essa ideia ainda do emagrecimento. E o interessante é que quando a gente começa o nosso bate-papo inicial, na anamnese, na avaliação inicial, ele muitas vezes fala assim, nossa, mas nunca ninguém me perguntou isso. E ele não consegue entender a conexão que talvez aquele empachamento que ele tem no pós-refeição é uma situação intestinal importante que a gente precisa tratar junto, que vai fazer diferença nesse processo. Então, ele vai descobrindo muitas questões de sinais e sintomas que nem ele achava que era um problema, porque tornou-se normal, né? Faz parte do dia a dia, e que aí a gente consegue vislumbrar, né, essa abordagem mais integral mesmo, né? Acaba descobrindo com a doutora Ana Paula, que vai vir para mim daqui a pouco, que o paciente é um paciente que sofre de ansiedade crônica. Entende? Essa abordagem multidisciplinar é uma coisa incrível, porque assim, eu coleto uma determinada informação, a Letícia outra, a Ana outra, a Elaine outra, e quando a gente se reúne para conversar, é uma construção absurda, que tipo, se nós estivéssemos trabalhando totalmente separados, sem ter um link entre todas as especialidades, a gente não ia ter essa informação do paciente. E é engraçado que isso acaba interferindo totalmente na abordagem de cada profissional com o próprio paciente. E a própria equipe cresce com isso, né? Sem dúvida. Cresce. Tem coisas de fisioterapia, tem coisas que eu nem imaginava, de nutrição, então psicologia, meu Deus. E a gente vai sempre crescendo em conhecimento. Crescendo em conhecimento. Fisioterapia se conecta geralmente com ortopedistas. Sim. Sim? Mas também com cirurgia plástica. Sim. Mas também com neurocirurgia. Sim. Ou seja, é um fator multidisciplinar ser fisioterapeuta hoje em dia, concorda? Sim, Na totalmente. verdade, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi.
E você estando numa clínica dessas, com esses feedbacks e esse construtivismo, mais uma vez retrato aqui, você se considera hoje uma profissional, pelo menos no privilégio de estar adquirindo conhecimento e passar para a tua classe. Com certeza. Essa visão, por exemplo, da nutrição, a visão da psicologia aumentou muito, assim, a minha própria abordagem mesmo. Então, o paciente que tem uma dor radicular, né, que tem uma dor de nervo, ele não vai se recuperar se ele não tiver os nutrientes necessários para a recuperação desse nervo. Certo. E antes eu não tinha essa noção, né? Eu só fazia a minha parte, que era a reabilitação motora, fazer a descompressão ali através, né, dos movimentos. E daí, hoje eu sei muito mais coisa, né? Eu falo, olha, não é só comigo, tem que também fazer uma reposição, tem que também ver se não é nada mais grave, né? Se dá para fazer outras coisas, ver se a cabeça tá boa para conseguir se recuperar, porque hoje a gente vê que o fator emocional também nos leva a piorar um problema que é pequeno, às vezes fica maior, né? Então, assim, eu me sinto muito privilegiada pelo fato de ter essa vivência multidisciplinar mesmo. Doutora Elaine, como é que é o perfil ou comportamento do paciente que vai entrar em contato com você pela primeira vez pós-cirurgia? É de medo, é receio ou depende? Depende bastante. É. A gente tem todos os tipos, assim, né? Mas, assim, o medo, ele é uma coisa normal. Todo mundo que fala, eu vou fazer uma cirurgia na coluna, tem esse medo. Então, por isso que a psicologia hoje, ela salva a gente, né? Só que quando a gente tem esse feedback da psicologia, eu sei que a minha abordagem com o paciente é outra. Então, eu tenho que ser menos restritiva para esse paciente, eu tenho que ser mais motivacional. Agora, para outros, que nem você falou, você gosta de paciente que gosta de se mexer? Gosto, mas eu também tenho que frear, porque às vezes esses é os que dão errado. A gente tem sempre essa discussão, né? Esse paciente aqui a gente tem que empurrar um pouco, esse aqui a gente tem que dar uma freada, porque isso aí... Você sente isso também? Sim, sim. Ainda mais quando é um paciente que às vezes vem de outras condutas nutricionais que foram inespecíficas para aquele momento, né? Então ele já acha que ele sabe fazer. Sim. Talvez ele saiba, mas para um outro contexto. Aí a gente precisa trazê-lo para a realidade atual, né? Que bom que você tocou nesse assunto. A internet hoje está avacalhando muita gente, né? Muita gente, infelizmente. Porque é fácil passar ali na minha... Opa, não vou falar o nome da farmácia. É fácil passar ali na farmácia e comprar um complexo B ali e começar a tomar sem saber o que é aquilo. É isso mesmo, Elton. Então, claro, excesso de vitaminas, eu até brinco, a gente vai fazer um xixi gourmet, né? Porque algumas vão ser expelidas caro. Porque vão ser eliminadas pela urina, outras a gente pode ter uma hepatotoxicidade, né? Uma alteração hepática importante. Então, a hipervitaminose também não é relevante, porque a gente sabe que reposição de vitaminas e minerais em relação à suplementação, elas são responsivas à deficiência. Se os níveis estão normais, dificilmente a gente vai ter um benefício significativo, né? Porque ela não vai responder a uma alteração extra, né? Que traga um benefício extra realmente para esse paciente. Existe dieta anti-inflamatória? Existe uma alimentação saudável, né? Se a gente for trazer o padrão alimentação saudável, ela tende a ter um caráter anti-inflamatório. Talvez a gente possa falar do outro lado da moeda, né? Os fatores pró-inflamatórios da alimentação. Certo. E aí sim, né? Quando a gente pensa no padrão alimentar mais comum ocidental que nós temos hoje, nós tendemos a nos expor a diversos antinutrientes ou a nutrientes mesmo que em excesso eles possam trazer o aumento de citocinas pró-inflamatórias, que é o que nós, né, normalmente chamamos, e aí incorre em alterações de saúde de forma crônica, como as doenças crônicas não transmissíveis, e nós temos uma ação indireta quando a gente fala em dor também. Entendi. O legal, né, doutor Francisco, é que você hoje faz a tua cirurgia, evidentemente de olhos abertos, e com licença poética você dorme tranquilamente sabendo que tem um time para dar continuidade no processo do paciente. Por que eu comento isso? Porque a missão primeira dessa abordagem cirúrgica é trazer o que para o paciente? Qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Né? E o mais interessante é que, na verdade, eu já chego na cirurgia mais tranquilo. Sim. Porque esses pacientes que a gente vem cuidando, eles já têm uma avaliação delas antes de ir para o centro cirúrgico.
Muitas vezes é paciente que eu não indiquei uma cirurgia, mas que já está em acompanhamento. Tem pacientes que são pacientes clínicos que acompanham com todos nós. E quando esse paciente chega no centro cirúrgico, ele já está um paciente muito mais tranquilo, está um paciente já mais encaminhado do ponto de vista nutricional, um paciente que já passou pela fisioterapia, que ele já percebeu que ele tentou fazer alguma coisa e não melhorou de maneira significativa com o tratamento conservador. Então, assim, não é aquele paciente que vai só para a cirurgia e pronto. Não tentou nada antes. A gente sempre tenta fazer o máximo que a gente pode de maneira conservadora antes de indicar um procedimento cirúrgico. A gente tem, inclusive, vários pacientes assim. Então, e a gente observa que isso muda a abordagem do paciente e muda como ele vai encarar um pós-operatório também. Certo. Ele vai muito mais preparado para encarar a cirurgia e o pós-operatório, sem dúvida alguma, vai ser diferenciado. É um feedback sinérgico positivo. Sem dúvida. Para todos vocês. Não posso esquecer de olhar para a doutora psicóloga lá, que vai vir para a mesa daqui a pouco. Me conte uma coisa, dos teus equipamentos de fisioterapia, o que pode ser usado, o que geralmente você usa por uma intervenção lá de hérnia de lombar ou cervical, por favor. É conservador ou pós-operatório? Pós-operatório. No pós-operatório, na verdade, o movimento ele é a parte mais importante, 99%. né? 99%. Então... Ultrassom não usa, laser não usa? Não usa nada disso. Corrente russa não usa? Nada disso. O movimento, é a ativação muscular por si só que vai trazer o paciente para a vida novamente, trazer funcionalidade. Então, o que a gente tem de recurso, por exemplo, para fator analgésico, né? Depois, pós-operatório, se tem muito. Terapia manual, eu utilizo bastante, mas é o movimento. Então, é saber o movimento certo, porque para cada abordagem cirúrgica, né? O paciente teve uma abordagem cirúrgica anterior, então eu tenho que favorecer movimentos que ajudem a não ter tanta dor ali, mas também que não faça uma postura antálgica, né? Que não realize uma adaptação para fugir daquela dor pós-cirúrgica mesmo, que vai prejudicar às vezes depois. Então é o movimento certo. Eu acho que hoje o meu maior recurso pós-operatório é a educação do movimento correto para cada paciente, que é totalmente diferente dependendo da intervenção. Então, hoje, eu fui passar visita numa paciente que operou na quinta-feira, a abordagem dela era posterior, então a minha abordagem com ela é diferente, né? De coisas simples, trazer para ela, você não pode sentar em 90 graus. Ela, como assim, não posso sentar certo? Não, né? Porque teve uma incisão cirúrgica ali atrás, quando a gente senta totalmente retinha, toda a carga fica sobre aquela região. Então, assim, entender a mecânica de cada paciente, a abordagem que foi realizada com aquele paciente é diferente. Então, assim, hoje o que eu uso de recurso? Movimento. Movimento certo, né? E essa questão do movimento, ela é muito importante, que foi a partir desse gancho do movimento que eu achei a necessidade de ter a psicóloga na equipe. Porque a gente opera a coluna. Qual que é a primeira ideia que o paciente tem? Que vai ficar deitado, vai ficar parado, vai ficar sem se mexer. Ele tem medo de se mexer. O paciente, quantas vezes eu disse, o paciente pergunta, eu vou de alta quando, doutor? Não, geralmente no dia seguinte, no máximo 2 dias depois. Mas eu posso me mexer? Eu digo, você deve se mexer. Só que ele tem medo. E eu já tive a situação, há muitos anos atrás, logo depois que eu tinha terminado a residência, que eu fiz uma cirurgia na coluna cervical de uma paciente. Uma cirurgia foi tranquila, não teve nenhuma intercorrência. E a paciente ela não tinha tanta dor no pré-operatório. Ela tinha mais um déficit motor. Ela tinha uma dificuldade de se mexer por conta de uma compressão na medula cervical. E no pós-operatório ela melhorou a mobilidade, melhorou o déficit motor, só que ela, com 1 semana, 2 semanas de pós-operatório, ela estava com uma dor absurda na região da cervical, do trapézio, da musculatura aqui da cintura escapular, que a gente chama. E essa paciente, ela tinha total medo de se mexer. Talvez por conta não sequela, né? Não chegou a ser uma sequela, mas por conta do déficit neurológico que ela tinha prévio, ela estava com medo de se mexer, de dar algum problema nas próteses que foram colocadas na região da coluna cervical, e isso gerou uma tensão absurda que isso ia dificultar a recuperação do pós-operatório. E eu lembro dessa história como se fosse hoje, quando eu conversei com a Ana, para a Ana entrar dentro da nossa equipe, para fazer parte da equipe, e essa história foi uma história que me veio à tona, assim, porque era incrível o medo que a paciente tinha de se mexer. Ela até chegou aí para fisioterapeuta na época e tal, só que a fisioterapeuta não conseguia
evoluir. Destravar a cabeça. Não conseguia evoluir porque ela tinha medo. Entendi. E aí entra uma outra coisa muito interessante, que a Elaine já tocou no assunto do movimento, que é o uso dos coletes no pós-operatório. Aí eu passo a bola para ela, passo a batata quente para ela. Aquele colar? Colar, cinto, e aí, colar, Elaine? cinto. Eu não gosto. Mas eu entendo que em alguns casos são necessários, mas assim, no geral, você limita muito o paciente, ele para de usar a musculatura dele. Então, na hora que a gente tirar esse recurso que ele tem externo, fica bem mais difícil da gente recuperar o movimento, né? Mas lógico que existem alguns casos que são necessários, né? Eu, particularmente, também não gosto. Nem no pré-operatório, tem pacientes que no pré-operatório, eu posso usar cinta? Não, você vai atrofiar a sua musculatura, você vai colocar um músculo que você precisa para dar um suporte para sua coluna, para dormir. É interessante, os fisioterapeutas que passaram aqui em outras entrevistas, eles têm sempre um assunto recorrente. Elton, pensa no seguinte, a gente movimenta aquela estrutura, automaticamente aquela estrutura vai se reorganizar, vai oxigenar e a nossa cabeça começa a entender que a gente está se cuidando. Né? Ou seja, são sinapses de dopamina, zinas da vida, que a doutora conhece muito bem como ninguém, que começam a trazer aquele up de volta para a pessoa. Ou seja, tem que movimentar. Tem que movimentar. É o isso segredo aí. é o movimento. É o movimento. Agora imagine ter que se movimentar e não ter suporte nutricional adequado para isso. Dor neuropática. Geralmente é abordada com o quê? Vitamina B12, ômega 3, me conta um pouco. Complexo B, B12, sem dúvidas, né? Até estávamos conversando sobre isso agora há pouco. Vitamina B1 é uma vitamina também que muitas vezes o paciente tem deficiência e nós precisamos suplementar. Então, a gente olha complexo B de uma forma geral, porque normalmente o complexo B funciona de uma forma sinérgica, né? Pensando em célula, pensando em movimento. Então, a gente olha para a vitamina D de uma forma geral. Vitamina D, no caso da deficiência, vai ser importante também. Então, talvez sejam os principais nutrientes que a gente... Dificilmente tem deficiência, dificilmente. A gente faz uma triagem nutricional completa. O cobre é interessante porque ele funciona em sinergia com o zinco. Então, muitas vezes, quando o cobre está muito alto, o zinco baixa, e o zinco vai ser importante tanto para a questão muscular quanto para a questão imunológica. Então, eu também faço essa avaliação porque na vigência dessa discrepância entre exames de zinco e cobre, talvez um deles eu precise suplementar para eles equipararem numa proporção de 1:1. Então, essa análise é feita também. Hidratação. Sempre muito importante, principalmente nos primeiros dias do pós-cirúrgico. Desafio, né? Qualquer indivíduo calcular o seu consumo hídrico, de fato é difícil, às vezes, atingir a quantidade necessária. 33 ml por peso corporal? 30 a 35 ml por quilo de peso corporal. É uma conduta básica, né? Então, isso vai depender muito da atividade do paciente. Esse não é um paciente que vai estar com gasto por atividade, né, significativo, mas no pós-cirúrgico eu preciso garantir água e preciso garantir eletrólitos também. Então, nem sempre vai ser só água. Muitas vezes ele vai usar um isotônico, um repositor hidroeletrolítico, uma água de coco, né, mas é importante que ele saia desse pré-cirúrgico com a prescrição para os primeiros dias pós-cirurgia. E o interessante também é lembrar que muitas vezes o perfil do paciente é o paciente idoso que por si só já tende a consumir menos líquido, né? Então a gente precisa ter esse reforço. E eu gosto muito de reforçar para levar a maior garrafa que puder, né? Aquelas bombonas de academia, assim, e líquido à vontade. Então, sei que o paladar d'água... Isso é uma coisa que eu não aceito muito no consultório, eu brinco, né? Eu não gosto de água. Água não é para gostar, né? Água a gente tem que consumir, não tem jeito. É muito importante para todas as funções metabólicas. Então, esse é um reforço sempre bem fundamental. Paciente tabagista, como é que vocês abordam? Tabagista é um desafio. É um desafio, né? É um desafio. Porque já é um pré-vício complexo. Sim. E uma doença mundial. É uma doença mundial e uma doença que a maioria das pessoas que usam, né, que usam cigarro, enfim, hoje o cigarro eletrônico, eles acreditam que só vai ser problemático para o pulmão. Mas muito pelo contrário, para a coluna também ele é extremamente problemático, porque ele aumenta o processo de degeneração. Então, é uma pessoa que vai sofrer muito mais cedo com os problemas de coluna, quase que com certeza. Então, é uma abordagem bem complicada. E, assim, é uma situação que... Como é que a gente vai fazer essa pessoa parar de fumar antes de um procedimento? É muito difícil. Então, isso é um processo mais lento e gradual que a gente vai acabar conduzindo com o decorrer do tratamento. Mas que ele tem uma chance ali, depois dessa intervenção, de repensar a sua vida. Sim, sem dúvida. E, às vezes...
isso aí acaba sendo um estopim para a pessoa parar aquele vício, né? Às vezes a pessoa pensa que eu fumo, tenho um problema de coluna, mas o problema de coluna não é tão grave assim. Eles acham que talvez possa não ser tão grave, mas tem outros pacientes que podem encarar isso como uma gravidade e isso ser o estopim para girar a chave. Se, opa, se os profissionais que estão cuidando de mim estão falando que eu preciso parar de fumar para ter uma saúde melhor, então às vezes falta rodar essa chave. Ontem eu atendi um paciente lá no meu consultório que ele teve uma crise de dor lombar, mas assim, o problema de coluna era o menor de todos. Era um paciente obeso, hipertenso, diabético, sedentário e tabagista. Ele chegou lá achando que eu ia passar anti-inflamatório para ele. Ele saiu de lá com uma orientação de que ele teria que mudar totalmente o hábito de vida dele se ele quisesse melhorar naquilo. E ele conseguiu perceber. Ele conseguiu perceber a necessidade disso. Só que, assim, é um processo muito lento, é um processo muito gradual, é um paciente que ele vai precisar passar por outras especialidades médicas para tentar tratar isso. Só que, às vezes, o paciente não tem essa concepção, porque ninguém falou para ele. E abordar o paciente de maneira global, integral, é extremamente importante. Sim. E é isso que isso que a gente percebe que falta hoje em dia na medicina, em todas as outras especialidades. E é isso que a gente está tentando fazer. Certo. É isso que a gente está tentando fazer. Fazer com que o paciente entenda que o problema não é só a coluna, é a saúde dele como um todo. Isso aí vai fazer total diferença. Se você perceber a quantidade de informação nutricional que o paciente precisa para ter um bem-estar, a gente pode até fazer uma enquete no YouTube quando tiver no ar o podcast ali, tipo, quantos de vocês sabiam que essa necessidade de movimento não era necessária, essa necessidade de suporte nutricional é extremamente importante para cuidar da saúde, de bem-estar? Entendi. O tabagismo... ele tem incidência, absorção de nutrientes? Muita. Já tem pesquisas sobre isso? Tem pesquisas, né? A gente ainda relacionado especificamente aos casos de dor, né, de coluna, isso a gente realmente não tem, mas uma abordagem nutricional importante é tentar amenizar estresse oxidativo, né? Como o doutor Francisco bem colocou, não é um paciente que na nossa consulta vai ser convencido de parar de fumar, né? Mas então eu preciso amenizar o dano. E uma das principais condutas é melhorar o aporte de vitamina C. Mas eu quero até frisar que não quer dizer que eu fumo e eu vou precisar suplementar a vitamina C, porque a vitamina C, se não bem orientada, ela tem consequências, principalmente em altas dosagens, né? Principalmente consequências renais. Mas eu preciso otimizar o aporte antioxidante, principalmente. E a vitamina C é uma das principais condutas nesse sentido. Perfeito. Alguns estudos indicam que o alcoolista ou alcoólatra, ele tem uma chance grande, dentre outras gravidades que são acometidas as estruturas, de irritar o intestino. O intestino irritado, inflamado, ele não trabalha direito. Conte pra gente qual que é a relação do intestino com o nosso cérebro, a nossa vida, a nossa harmonia como um todo. Por favor. Talvez seja uma das primeiras perguntas que a gente faça na consulta nutricional, na primeira consulta nutricional. Como está a função intestinal do paciente? Isso retrata tanto quantas vezes ele evacua por dia, se é a cada 2 dias, pasmem, às vezes é a cada semana, é a cada 10 dias. Constipação severa, se ele tem muita flatulência, se ele sente empachamento depois das refeições, então é aquele indivíduo que almoça, que janta e que ele sente que aquela comida parou, que distende o abdômen, a gente brinca que é o abdômen de baiacu, né? Que ele fica distendido e que traz um desconforto muito significativo. Então isso pode ser um indicativo de uma disbiose intestinal. E a disbiose intestinal, ela tem um caráter pró-inflamatório significativo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o intestino, assim como a nossa pele, é uma barreira de proteção. E quando nós rompemos essa barreira de proteção, nós tornamos o nosso corpo frágil, né? E aí o intestino entra como uma abordagem importante. A doutora trouxe aqui um processo lúdico, eu achei que era um brinquedo, não, mas é um instrumento de explicação chamado microbiota, que fala de intestino. Conta um pouco pra gente, vamos ver se a gente consegue ilustrar aqui. Então, aqui a gente está vendo desse lado da tela. Isso, pode mostrar. Aqui, né? Então, a gente está vendo... Entendam que aqui na parte superior é o lúmen, a parte de dentro do intestino, e aqui são as nossas células intestinais. Vejam que elas estão todas juntinhas, como meus dedos aqui, ó, estão todas juntinhas, então elas estão formando uma barreira de proteção.
Aqui eu tenho uma camada de muco clarinha, que também é uma camada protetora, e aqui eu tenho uma variedade de bactérias sendo representadas por cores diferentes, né? Bactérias que são boas, bactérias que são ruins, dizendo assim a grosso modo, né? De uma forma mais didática. Quando esse epitélio intestinal ele está fazendo a sua vez de barreira, como nós estamos vendo aqui, percebam que nada passa nessa barreira intestinal entre as minhas células intestinais. É como se ela tivesse clips, proteínas que fazem essa junção das células. Fibra alimentar ajuda nisso. Alimentação saudável, compostos bioativos, comida colorida, né? Que tem fitoquímicos que servem como alimento para bactérias boas e permanecer a integridade dessa barreira intestinal. Álcool, como você bem citou, Elton, excesso de medicamentos, apesar de a gente saber que em algumas situações o paciente vai precisar lançar mão disso. Excesso de gordura saturada, excesso de aditivo alimentar, de alimento ultraprocessado, e aqui eu tenho uma lista bem grande para falar para vocês, faz com que a gente tenha uma alteração nessa variedade de bactérias, que é o que nós vemos do outro lado da lâmina. Aí tá tudo desregulado. Tá tudo desregulado. Virado na festa punk. Isso mesmo. Então, na desbiose intestinal, eu tenho uma alteração tanto em quantidade de bactérias, boas e ruins, quanto na variedade dessas bactérias. E lembram que tinha uma camadinha de muco aqui em cima das células intestinais? Não tem mais, rompeu. E essas bactérias, também pela camada de muco rompida e pelo rompimento daquele clips que juntava as minhas células, elas conseguem acessar a minha corrente sanguínea. Quando essas bactérias, melhor dizendo, fragmentos de bactérias chamados de lipopolissacarídeos, chegam na corrente sanguínea, eles ativam um processo inflamatório, que é um processo inflamatório de baixo grau. Então, se eu tenho um processo de dor que tem um caráter pró-inflamatório e eu tenho uma barreira rompida que vai agravar processo pró-inflamatório, eu tenho que cuidar disso primeiro. Tá? E aí, o que cuida disso, né? Fibra alimentar, como eu falei, compostos bioativos, comida de verdade. Em alguns casos, é possível usar alimentos fermentados, iogurte, kombucha, por exemplo, chucrute e até mesmo suplementação de probiótico. Paciente que não consome fibra em quantidade adequada, em algumas vezes a gente pode suplementar no momento inicial e depois manter com a alimentação, né? Mas esse tratamento é de caráter exclusivamente nutricional e a gente precisa olhar para isso. Aquele paciente com excesso de peso corporal, ele tende a fazer quadro de desbiose também. Então, perder peso é importante? É. Mas vejam que aqui eu estou falando não só do processo de inflamação, eu estou falando de um órgão absortivo. Então, se eu tenho um intestino que não está funcionando adequadamente, como que eu vou absorver todos aqueles nutrientes que a gente falou até agora, né? Então, aqui é uma via quase que primária de tratamento quando a gente fala em alterações do trato gastrointestinal. Então, paciente com queixas, a gente vai olhar para isso de uma forma bem significativa. Perfeitamente. Parabéns pela explicação e em breve eu acho que a doutora vai estar aqui algum dia passarinho. Isso mesmo. Me conte uma coisa. Mais um exemplo, e a gente já escutou de vocês três, e vamos escutar daqui a pouco da doutora Ana Paula, que é o seguinte: o paciente, querendo ou não, ele vai ter uma chance de se reeducar multi-universo. Né? Vai ter o intestino 100%? Talvez não, mas o intestino bem melhor do que está. Certo? Vai ter um músculo mais forte, ficar esbelto? Nem 100%, mas vai ter uma saúde melhor, uma saúde articular melhor, né? Para toda a coluna, mas você já vai ver que o joelho pode melhorar, que a disposição, enfim. E então a tua cirurgia acaba sendo um novo conceito de qualidade de vida para a pessoa, que não é só o foco, mas a cirurgia em si, é o todo. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Maravilha. Então, olha que legal, né, doutor Francisco? O intestino e a saúde como um todo. A doutora Letícia acabou de explicar aqui, né, como é que funciona. O material dela fabuloso, inclusive, bem didático. Os processos lá. Aqui a bagunça e aqui como deve ser. Como é que você vê isso? Como é que a medicina está encarando isso, você sendo neurocirurgião de coluna? Então, essa é uma abordagem bem interessante que a Letícia comentou ali, porque a gente, às vezes, está tratando de um paciente com dor crônica, principalmente, por exemplo, às vezes um idoso que tem já aquelas articulações mais inflamadas, tá com artrose já espalhada no joelho, quadril, coluna, que são os principais focos. E aí ele fica só naquela movimento, medicação, controle de peso, só que não presta atenção que a saúde intestinal pode estar extremamente relacionada a esse processo inflamatório que ele vem tendo nas articulações.
Então, a gente fica focado só em um tratamento mais medicamentoso e fisioterápico, sendo que ele tem que perceber a importância da dieta, a importância que a dieta vai influenciar na saúde dele e também no controle da dor. Então, a visão nutricional vai agregar para a saúde desse paciente. Às vezes é isso que está faltando. Entendeu? Às vezes é isso que falta, que não é tão valorizado assim pelo paciente. E hoje em dia a gente sabe que o intestino é um órgão que, se ele estiver totalmente desregulado, ele vai influenciar na saúde do indivíduo como um todo. Agora, na mesa aqui, compondo, a doutora Ana Paula, retornando aqui, o que você diz, para a gente começar um papo aqui, sobre essa equipe maravilhosa, certo? Sobre a ótica da psicologia e o que você vê hoje nos pacientes, no geral, que estão passando por um pré-operatório, por favor. Então, fazendo um link até com o que o Francisco acabou de pontuar, né? A nossa principal função diz respeito à psicoeducação desse paciente, né? Então, eu sempre falo que eu não estou passando por cima dos outros profissionais, eu não estou sendo nutricionista, né? Então, por exemplo, se um paciente não pode comer abacaxi, eu vou lá trabalhar com ele, por que ele está consumindo esse abacaxi, né? É por uma falta de informação, é uma negligência, e aí eu digo uma negligência consigo mesmo, uma falta de responsabilidade, de se implicar no seu tratamento, né? Então, assim, eu não estou passando uma dieta para ele, mas eu estou psicoeducando a importância dele comer ou não o abacaxi, né? Então, quando a gente está falando da psicologia, o eixo principal, quando a gente está falando de uma abordagem dentro de um acompanhamento em saúde, é essa psicoeducação, né? E aí, aqui é o link com a fisioterapia, com exercício físico, de fazer a dieta proposta, né? De fazer também ele compreender de que se ele não se implicar em todos esses âmbitos, e aí, claro, também a saúde mental, né? Tem um estilo de vida equilibrado, saudável, ele não vai ter sucesso no tratamento. Sim. A ansiedade acomete o mundo de um modo geral, é um assunto pautado em telejornalismo, das redes sociais, e hoje a gente já tem, inclusive, o Setembro Amarelo sendo muito bandeirante aí nas redes sociais. Mas vamos retomar aqui, como é que você lida ou aborda a ansiedade nesse processo da clínica? Então, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação no intuito de saber o histórico desse paciente, né? Então, assim, é um paciente que já tem uma predisposição a algum transtorno psiquiátrico, e aqui a gente pode ir não só para ansiedade, né, mas transtornos de humor, transtornos depressivos, estresse, se ele tem fatores genéticos, se ele tem fatores ambientais, estilo de vida, qualidade de vida ou não, né? Então, assim, se ele qual é o histórico dele? Certo. E aí, como que ele tem tratado? Como que ele tem manejado isso? E aí, de novo, eu volto na questão da psicoeducação, né? Então, ele tem uma condição de ansiedade, mas de que forma que a gente vai tratar essa ansiedade? É uma ansiedade disruptiva a ponto que eu preciso de uma intervenção medicamentosa? Ou eu preciso ajustar todos os âmbitos, todos os fatores que estão implicando nessa ansiedade, né? Então, assim, é por uma condição social, é pelo trabalho, por uma condição de relacionamento, sim, né? Então, assim, o que está gerando essa ansiedade? E aí, a partir disso, fazer um direcionamento e trabalhar essa ansiedade, né? Seja encaminhando para um psiquiatra ou seja trabalhando em consultório mesmo, né? E aí, dentro de consultório, o que a psicologia vai contribuir com o processo de ansiedade desses pacientes? No intuito de que ele possa trabalhar os fatores, principalmente, que estão desencadeando essa ansiedade. Então, de nada adianta eu fazer uma função ali, vamos supor, de bombeiro, né? De apagar o incêndio. Sim, é importante eu passar exercício de respiração, de relaxamento. O que ele vai fazer no momento que ele tiver, sei lá, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Mas eu também tenho que trabalhar a raiz disso, né? O que está ocasionando, né? E aí vem a sua história de vida, seu momento, o que ele está passando. Entendi. E o serviço de uma psicóloga, nesse momento aí, também deve te deixar bem mais tranquilo. Ajuda absurdamente. Porque tem posts do doutor lá que falam assim,
dor na coluna também interfere na tua psique, né? No teu momento Sem de vibração. Esses dias eu atendi um paciente que ele falou, eu estava com tanta dor que eu não conseguia raciocinar, não conseguia entender o que estava acontecendo no meio. Assim. Então, a gente percebe que a dor, seja ela aguda, seja ela crônica, ela vai interferir na cabeça do paciente, não tem dúvida disso. O paciente vai ficar mais ansioso, vai ter outros que talvez fiquem um pouco mais depressivo. Isso aí vai acabar gerando um problema em âmbito social daquele paciente. Sim. Na família, no trabalho. Às vezes tem paciente que tem medo de operar porque ele não quer parar de trabalhar. Porque às vezes essa pessoa é quem sustenta a casa. E aí a gente tem que parar e conversar com essa pessoa e fazer ele entender que a dor que ele está sentindo agora gera uma falta de produção muito maior. Tanto do âmbito social, familiar, quanto no âmbito do trabalho. Essa pessoa a gente tem que conseguir explicar isso para esse paciente. E se a gente conseguir fazer com que ele entenda isso, e ele entender realmente que ele está precisando de um tratamento geral, global, e esse tratamento vai melhorar a qualidade de vida dele, sem dúvida alguma, ele vai encarar de uma maneira diferente, e ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir encarar esse tratamento muito mais à vontade de realmente se tratar. E perceber que aquela velha história, a gente tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. Entendi. E aí também a gente sabe que qualquer doença, qualquer patologia, ela vai interferir em todos os âmbitos da vida da pessoa, né? Então, vai interferir no trabalho, na organização familiar, quem cuida da criança, quem busca a criança na escola, no rendimento, nos relacionamentos, nos seus momentos de lazer, né? Então, não tem como dizer que esses fatores sendo interferidos, a pessoa vai se manter bem equilibrada. A probabilidade é que os problemas vão aumentar, né? Entendi. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho com esse paciente no intuito de ele se conscientizar e vamos tratar, vamos resolver, porque a tendência é que vire uma bola de neve. Quando ele chega, esse paciente com dor, ou no pré-operatório com dor, ou sem dor, mas com expectativas e um grau de ansiedade, você, com certeza, nessa troca, automaticamente você começa já a organizar a estratégia de tratamento com ele. Sim, exatamente. Primeiro que a gente tem que avaliar qual que é a percepção que ele tem dessa dor. Legal. Qual é a intensidade dessa dor, né? E, ao mesmo tempo, também trabalhar as expectativas que ele tem para esse procedimento, porque nem todo procedimento também vai ser curativo, né? E aí a nossa função também é trabalhar no intuito de que ele mesmo possa criar recursos de enfrentamento para esse momento de tratamento e recuperação. E aí também, novamente, entra a psicologia. Como que ele vai conseguir criar esses recursos de enfrentamento se ele não tem recursos próprios? Se ele não consegue encontrar soluções? Se ele não está bem emocionalmente estável? Na maioria das vezes, os pacientes passam por você com tranquilidade, ou tudo depende do ano, do momento? Por exemplo, a gente passou por uma pandemia aí, onde o serviço de psicologia foi fundamental, né? Talvez, inclusive, na frente, posso queimar a língua aqui, de enfermeiros, inclusive, que estavam na linha de frente. Porque a epidemia aí foi um epicentro de desequilíbrio mental mesmo, né? Pessoas que não tomavam remédio, passaram a tomar. Não sei se passaram a tomar com a devida necessidade, mas, enfim, deu uma desequilibrada, deu uma desbiose geral aí, por assim dizer. Você hoje percebe o quê? Os pacientes vêm, já passam com uma certa segurança pela anamnese do doutor, já passam com muito mais segurança sabendo que tem uma fisioterapeuta boa, uma nutricionista boa. O que você identifica? Sim, eu percebo que esse acompanhamento multidisciplinar, né, de toda essa equipe, acaba acarretando numa segurança maior para esse paciente, né? E para vocês mesmos. Exatamente. Como o doutor já reforçou, né? E isso eu sinto também porque eu acabo acompanhando o paciente no pré-operatório ali em loco mesmo, né? Sim. No centro cirúrgico. Então, assim, os nossos pacientes, a gente percebe que eles vão tranquilos, que eles vão sorrindo, conversando de outros assuntos. Pouquíssimos pacientes que realmente estão com aquele medo, aquela ansiedade. E até é interessante que a maior parte deles, nesses últimos meses, eles estão com uma ansiedade que diz respeito a vamos resolver isso logo?
Vamos acabar com isso logo. Não é uma ansiedade de como é que é o centro cirúrgico, como é que vai ser a anestesia, se vai doer, como é que vai ser o pós-operatório. Não, vamos resolver de uma vez por todas, né? Então, assim, a gente percebe que eles estão seguros, que eles estão confiantes e isso também vai ditar como que vai ser a recuperação, qual vai ser o sucesso da cirurgia. Né? Da cirurgia. Você acha que a rede social hoje contribui com o teu trabalho ou também ajuda a dar uma embolada aí? A gente tem que ter um certo cuidado, uma cautela, né? Porque, infelizmente, na área da psicologia tem se diagnosticado muito, né? Principalmente pela via ali da inteligência artificial e algumas redes sociais que acabam pontuando sintomas, né? Que determinado transtorno tem, né? E aí as pessoas acabam se identificando e se autodiagnosticando, né? Então, a gente... claro, as redes sociais, elas têm um caráter informativo e, ao mesmo tempo, também de incentivar a prática de exercício físico, de uma dieta balanceada, de ter um estilo de vida saudável também, né? Eu sempre falo, aquela pessoa que só come alface ou que só come hambúrguer, ela está tão doente quanto, né? Então, a gente precisa também ter essa saúde social, né? E a saúde social é ir a um restaurante, frequentar ambientes com as pessoas que você gosta, né? Então, a rede social, ela tem esse caráter informativo, que é muito importante, assim, se a gente parar para pensar de 10 anos para cá, maravilhoso, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, porque também... Hoje em dia, tudo é TDAH, todo mundo é narcisista, todo mundo tem isso, tem aquilo. Todo mundo é tóxico. Exatamente. Então, não é assim. Se eu abrir o DSM, né? Então, até eu vou encontrar no mínimo uns 5 diagnósticos lá para mim, né? Assim como nem todo mundo é uma pessoa sem nutrição, e nem todo mundo é uma pessoa sem amplitude de movimento, né? E nem todo mundo tem hérnia de disco. Eu falo para os pacientes que os extremos... Sim. São danosos. São danosos. Tá? O extremo tanto para fazer coisa demais, para fazer coisa de menos. Isso não tá legal. Às vezes eu tenho um paciente, você faz exercício físico? Faço. Quantas vezes na semana? Eu faço 6, às vezes 7 e às vezes 2 vezes eu digo, não, calma lá. Isso aí também não é legal. Será que realmente está sendo necessário? Será que de repente isso não está te gerando algum problema? As pessoas hoje nas redes sociais, elas estão querendo se nutrir ou estão querendo ficar bonitas para tirar fotografia? O que você percebe? Estão querendo uma solução. Uma solução. Então, na nutrição, por exemplo, acho que todo mundo acompanha modas, né, transitórias, exclui glúten, exclui lactose, shot da manhã, da imunidade. Então, as pessoas querem uma solução, elas não querem agir, elas não querem se responsabilizar, como a Ana bem colocou, pelo seu tratamento. E um imediatismo, né? Que bom que você falou isso, imediatismo, porque o processo cirúrgico não é imediatismo. Não. É apenas um processo. Sim, eu falo para os pacientes assim, que nem todo paciente consegue ser meu paciente. Porque ele tem que ter paciência. Porque se ele quer vir e resolver o processo em questões de poucas horas, poucos dias, não vai dar certo. Esse paciente vai ser o paciente que não vai melhorar. E é o que a gente observa muito nos pacientes que têm problemas de coluna, que o paciente tem dor, como a gente falou, o paciente tem pressa, ele quer fazer tudo para melhorar o mais rápido possível. Só que ele tem que entender que o processo é lento e gradual. E quando o paciente entende isso, é incrível como o resultado vem. Isso aí faz total diferença. Se o paciente conseguir entender esse processo, faz uma diferença absurda no resultado. E esse é o paciente que melhora. Os psicólogos hoje, que trabalham em outras clínicas, os colegas de profissão, eles já conseguem identificar, vamos pôr aspas bem forte agora, um mercado novo para o campo de atuação de vocês? Sim, a gente tem que acabar se adequando ao que a gente fala, as novas demandas. Sabe o que eu te pergunto? Porque eu vejo que o mercado está exigindo a tua profissão cada vez mais. Sim, exato. E justamente também pelo adoecimento maior da população, né? Eu era criança, às vezes eu não ia bem no bimestre na escola. Aí tem que ir lá no psicólogo. Que vergonha, cara. Tem que ir lá no psicólogo, né? Ou seja, que estigma. Hoje a dança mudou. A dança mudou. Tanto é que tem aquela frase clássica, todo mundo deveria ter um terapeuta. Sim, exatamente. Até porque eu falo que a nossa vida,
nós estamos constantemente passando por lutos, perdas, né? E aí, quando a gente diz respeito a luto, não necessariamente a perda de alguém, mas quando eu troco de cidade, mudo de emprego, me separo, né? A criança quando troca de escola. Então, assim, a gente precisa estar sempre acompanhando essas transformações da nossa vida, para a gente dar conta, né? Porque elas sempre vêm carregadas de algum tipo de sofrimento, né? Entendi. Então, no entendimento dos 3 profissionais que trabalham com você, você tem essa missão justamente de elencar o entendimento, de fazer, a nutrição é para isso, a fisioterapia é para isso, eu estou aqui na missão de trazer esses elementos para que você se recupere o quanto antes. Exatamente. Seja qual for o nível dessa recuperação. E, ao mesmo tempo, também educar o paciente dele entender o que é o psicólogo, qual que é a função do psicólogo, né? Porque realmente os pacientes chegam até nós não sabendo o que é um psicólogo, ou com esse estigma, né? Eu não tenho uma doença mental, eu não sou louco, né? Então, a gente tem que explicar também para ele. E às vezes a gente percebe que tem esse bloqueio mais nos pacientes mais idosos, né? Os pacientes mais novos já estão um pouco mais acostumados. Acho que talvez por conta da mudança do mundo, por conta da mudança de rotina, né, que a gente percebe. Mas os pacientes mais idosos ficam um certo bloqueio. Mas depois eles percebem a importância e eles gostam, né? Exatamente. É incrível isso. Exatamente. Porque daí também tem a função de acolhimento, de escuta, né? O idoso, a gente sabe que tem um lugar mais de abandono. E aqui eu não estou falando que necessariamente a família não está nem aí, mas é uma família que os filhos estão trabalhando, estão tocando a vida e que não tem ali um tempo no cotidiano para parar, para sentar, para ouvir, para dar atenção. Você da clínica trabalha com o pilar do autocuidado? Sim, com certeza. É meu pilar fundamental, assim, o principal. Porque o autocuidado. Não adianta sentar lá para escutar todos vocês, né, passar pelo procedimento e entender que eu não preciso parar de fumar, que eu não preciso parar de beber, que eu não preciso emagrecer. Não, tudo isso para mim eu não vou parar, mas eu quero ser curado e eu quero ficar da melhor forma possível. Assim, a psicologia, ela não tem a função de convencer o paciente ou de ditar, né? Você não vai mais fumar, você não pode fumar. De novo, a gente vai pela via de educar, conscientizar, né? E também de entender o que está fazendo aquele paciente comer em excesso, compulsivamente, fumar, usar álcool, né? Então, assim, muitas dessas escolhas também vêm carregadas de uma história de vida muito pesada, né? Vem como um tamponamento, digamos assim, vem como para acolher, né? E aí, de novo, não adianta a gente só dizer você não pode beber, mas por que você está bebendo, né? O que tem na sua vida que te leva a ter essa necessidade? Tem um assunto que vai ter um híbrido de conversa rapidinho, antes de vocês 4 baterem um papo aqui, que é a questão do vício do celular e insônia. Qual que é a importância do sono para um paciente no pós-operatório? O sono é reparador, né? Doutora Letícia, é importante para a nutrição? Muito importante. O intestino funciona melhor quando a gente dorme bem? Muito melhor, e na verdade toda a questão hormonal, né? Se a gente for pensar que orquestra também toda a parte metabólica é fundamental. Doutora Ana Paula? Mesma coisa, então assim, se eu não durmo bem, eu vou estar cansada, eu vou estar mal-humorada, eu vou ficar mais irritada, então vai interferir. Porque quando se fala em ambiente, a pessoa pode morar sozinha e estar num ambiente ruim. Sim. Por exemplo, não dormindo direito e viciado em scrolling de celular. Sem dúvida. Né? Acho que uma questão que é importante colocar, nós falamos vários fatores de interferência negativa no processo, como álcool, cigarro, ganho de peso, né, a obesidade, mas acho que é importante falar que o paciente ele não precisa se assustar em buscar o atendimento multidisciplinar, porque ele tem um ou mais itens dentro do contexto dele, né? Eu vou trazer o exemplo da obesidade. Às vezes ele acha que ele precisa emagrecer 30 quilos para que ele melhore. E hoje a gente tem estudos muito interessantes já mostrando que reduzir 5% do peso corporal já traz melhoras metabólicas bem significativas. Então, para que ele não venha com esse entendimento de que a equipe ela vai trazer imposições que sejam restritivas a ponto dele não conseguir. Não, muito pelo contrário. A gente vai entender o que ele precisa, mas dentro daquilo que ele consegue fazer, né? Para que a gente tenha bons resultados. Esse ponto que a Letícia tocou é extremamente importante. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, você tem que largar o sedentarismo. E
nessa fase de largar o sedentarismo é onde o paciente tem o maior benefício do exercício. E eu falo, mas como é que eu vou largar o sedentarismo, doutor? Como é que eu vou fazer exercício? Faça o que você consegue. Se você conseguir, a maneira mais fácil é você ficar mais ativo. Coloque um tênis, vá fazer uma caminhada. Mas eu tenho dor. Caminhe 5 minutos. Se você conseguir caminhar 5 minutos, descansar um pouquinho e caminhar mais 5, no outro dia você está caminhando 10. Depois você está caminhando 20 e assim por diante. Então, o mais importante é a gente adaptar todas essas situações que a gente falou para o paciente conseguir fazer. Porque dá para fazer. Dá para fazer, sem dúvida alguma. É só o paciente querer fazer. Porque, assim, orientação, ele tem e bastante. A gente consegue fazer isso. Bem armados. Sabe uma questão que é bem importante enaltecer? O papel do médico nesse processo, né? E aqui no caso do Dr. Francisco, porque quando o paciente tem dor, ele não vai procurar psicóloga, ele não vai procurar nutricionista, ele não vai procurar fisioterapeuta, mas ele vai procurar o médico, né? E que bom, porque é a porta de entrada, é ele que vai orientar. E se tivéssemos médicos com todo esse... com essa consciência, com essa leitura do quanto o multidisciplinar ele agrega, né? Eu acho que seria uma possibilidade de tratamentos muito mais assertivos em todas as especialidades, né? Perfeito. Falando em grupo, eu quero deixar vocês para o bloco final baterem um papo sobre a atividade real e cotidiana de vocês, mas eu queria que você falasse do spoiler do projeto aí. Você consegue me dar um elemento aí? Hoje em dia, cada um está num lugar. Eu estou no meu consultório, a Ana está no dela, a Letícia está no dela. A Elaine tem uma clínica de fisioterapia, tem um consultório de fisioterapia que, por sinal, é sensacional, um ambiente que você entra lá para você estar na mata, cara, que tem um fundo verde, assim, sensacional. Legal. Bem legal mesmo. Ela é difícil de tirar ela de lá, entendeu? Então, mas assim, então a gente acaba sendo um grupo totalmente descentralizado, né? Tipo, eu atendo pacientes que já vêm de outros tem outro fisioterapeuta, às vezes já é um paciente que já veio de uma nutricionista, ou tem uma psicóloga, mas assim, eu não forço o paciente a conversar com todos os membros da nossa equipe, assim como a Elaine tem bastante paciente de outros médicos que ela não força o paciente vir comigo. E a gente está longe disso, a gente não quer colocar o paciente num circo, né? Mas a ideia do nosso grupo surgiu exatamente por conta disso. Eu tive essa ideia de, poxa, eu fico extremamente constrangido de pegar e colocar um paciente para ir ficar num determinado círculo fechado. Entendi. Então, o paciente tem tem livre escolha dele ir no profissional, se ele quiser ou não. Mas, a partir do momento que a gente construiu esse grupo e viu que realmente o negócio funciona, a ideia é a gente construir um espaço físico onde a gente consiga, todos nós, estarmos juntos e para cuidar melhor ainda do paciente. Que legal. Que aí eu acho que acaba ficando muito mais fácil para o paciente. E, às vezes, também isso é uma forma do paciente conseguir perceber a necessidade daquilo. Que legal. Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir para vocês 4 baterem um papinho. Pode ser? Pode ser. Então, Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre, hoje com Medicina em Pauta, clínica que trata da sua coluna com intervenção cirúrgica nas mãos do neurocirurgião e a sua bela equipe. Da anamnese, as entregas de todo o processo que constitui psicologia, que constitui nutrição e que constitui fisioterapia. Doutor Francisco, parabéns. Doutora Letícia, Obrigado. Parabéns. Obrigada. Doutora Ana Paula, super parabéns. E um super parabéns para a Ilane, que vai voltar aqui para a mesa para bater um papo com os colegas. Valeu, até a próxima. Elaine, o que é que você percebe dessa jornada dos pacientes que vêm com dor? Porque é um paciente que, às vezes, já foi em vários profissionais, fisioterapeuta, médico, ortopedista, às vezes é um paciente com dor crônica. O que é que você percebe nessa jornada? A maioria dos perfis assim, que eu costumo atender, o paciente já tentou vários métodos, já foi em vários médicos, até várias especialidades, reumatologista, especialista em dor, anestesista, já foram em vários, e acaba estando desacreditado no tratamento. Chega lá e... vamos ver se vai funcionar isso daqui. É a minha última tentativa, às vezes alguns acham, né? E daí a importância da gente entender o paciente como um todo, né? Que ele é mais do que só aquela dor, né? Do que aquilo que trouxe ele, entender o porquê, o como, desde quando, e daí conseguir trabalhar em equipe, né? Muitos eu acabo encaminhando, né?
para ver, olha, vê se não tem alguma coisa, né, a mais, ou precisa, talvez, né, de um tratamento de reposição de vitamina, porque não se recupera, às vezes, porque não consegue se recuperar, porque não tem nutriente para se recuperar. Não tem Tratar o intestino, né? intestino. Hoje eu vejo a importância do intestino, gente, em tudo, para o cérebro, para o músculo, para tudo, né? E a questão, né, psicológica mesmo, esse paciente chega desacreditado, sem vontade de fazer mais nada, chega ali, às vezes, as 2 primeiras consultas, geralmente é só para trazer o paciente de volta, Sim. né? Só para fazer ele acreditar que existe uma opção, que tem como tratar, mas que precisa ver várias coisas, não somente a dor ou o movimento especificamente ali. E é engraçado que, às vezes, a gente comenta com o paciente que realmente a dor vai interferir na questão da saúde mental. Os pacientes, às vezes, eles não acreditam nisso, mas a gente conversando, orientando, educando, eles conseguem perceber. Por isso que é a importância dele passar pela avaliação psicológica, né? Sim, porque essa dor, ela vai interferir na sua qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que ela não pode desenvolver a sua independência, né? De fazer as coisas que ela gosta, de ter a sua funcionalidade, aquilo vai acarretar automaticamente num humor mais deprimido, numa ansiedade, num estresse, num desgaste. Então, a gente precisa olhar para isso também. E eu vejo assim que o paciente que acredita no processo, que ele acredita que acho que agora vai, muda tudo. Muda tudo. Né? É porque daí tá atrelado também a sua implicação, né? Como que ele vai se implicar também nesse processo. Então, ele tá confiante, mas ele também tá fazendo a parte que depende dele, né? E para ele conseguir fazer a parte que depende dele, ele tem que estar confiante e seguro no processo. Exatamente. O problema que eu vejo é que, às vezes, o paciente tem o físio, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o médico, só que não conversam. Não tem o mesmo olhar, não tem a mesma abordagem. E eu canso de receber paciente que já foi em vários fisioterapeutas. Eu digo, não, mas tem que fazer fisioterapia. Ah, mas doutor, já fui em 1, 2 e... Digo, não, mas vai na fisioterapeuta da nossa equipe. Isso faz diferença, porque às vezes ele percebe que o que ele fazia antes não estava dando certo, mas o que ele está fazendo agora está. Aí a importância de encaminhar para todos nós.